pastor da Igreja do Amor, Zona Norte em Recife, e casado com Carol Cândido. Este homem não só gera amor, mas é cheio do Espírito Santo e dedica sua vida a servir ao reino e ser transformado pelo amor e pela graça do Senhor. Com vocês, Pastor Gera! Glória a Deus, nós vamos orar agora, colocando diante de Deus a vida do pastor Gera. Que Deus abençoe muito sua vida, meu irmão, que use poderosamente cada palavra, cada ideia que você vai aqui ministrar, seja dirigida pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela vida do teu servo, teu filho. Peço, Deus, que cada palavra, Senhor, esse seja um banquete do céu. O Senhor possa estar nos alimentando, ó Pai, e que tudo que será aqui proferido venha do Senhor para os nossos corações. Somos gratos, Deus, pela vida de Gera. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele, impactando, ó Deus, vidas para a glória do teu nome. Assim como certamente farás nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus, amém? Amém ou não amém? Eu sou um pouco carente. Geralmente eu gosto de quando eu falar, algumas pessoas respondam, amém? Glória a Deus. Gente, que alegria. Aqui a gente parece que vai fazer média, mas eu amo o pastor de vocês. Sabe aquele cara que dá vontade de a gente pegar e botar no bolso e levar para casa? Eu já disse, tire um dia para passar um ano lá em Recife com a gente, mas eu não consegui. Cara, que felicidade ver o que Deus está fazendo aqui na vida de cada um de vocês e através da sua vida, cara. Que lindo ver a igreja, a organização, a excelência. Você vê em cada centímetro quadrado dessa igreja a excelência de Jesus. Porque a gente lá na Igreja do Amor aprendeu, que eu acredito que Martinho já leva aqui, que quando a gente serve as pessoas, a gente está servindo a Deus. E quando a gente cuida de cada um de vocês, é porque a gente está amando Deus o suficiente para abrir mão do nosso tempo, às vezes com a nossa família, de estar com nossas famílias ou familiares. Mas que coisa mais linda, viu? Se eu fosse aqui de João Pessoa, com certeza eu faria parte dessa igreja. Eu já me sinto em casa aqui, amém? Pastor Martinho me apresentou nesse vídeo, até fiquei bonito aí, ó. Menino, não sou nem um pastor Flavinho, né, mas fiquei bonito, não é não? Sou pastor da Zona Norte, sou casado com a morena mais bonita do Brasil. Tenho 3 anos de casado agora, dia 19, fiz quarentinha agora, sábado que vem. Um privilégio estar aqui à frente, eu estava escutando a história de vocês. O pastor Martinho me deu 2 horas e meia, então, amém? Estou brincando. Ele estava contando a história da gente, vocês começaram há 3 anos. A gente começou lá na Zona Norte do Recife, tem 2 anos. Que Deus tenha derramado do poder, do agir dele. Eu sempre falo, não é normal o que Deus tem feito lá. Sabe, poder ver os sinais e maravilhas. Queria contar mais ou menos o que Deus tem feito lá antes de começar. Deus tem levantado sinais. Deus deu a gente naquele lugar. A gente abriu com 7 células há 2 anos atrás. Plena pandemia como vocês. 7 células. Hoje somos quase 140 células. Mais de 2.500 membros. Em meio à pandemia, teve mais fechada do que aberta a igreja. E eu acredito que se Deus fez lá, a mesma unção que estava lá sobre a gente está aqui neste lugar. E eu acredito que onde a gente planta as plantas dos nossos pés, é para a gente levar a mesma unção e a mesma graça. E eu acredito que Deus está trazendo unção nova sobre essa igreja, que logo, logo, aqui não adianta ter mais 4 cultos, 5 cultos, que esse aqui vai estar lotado, amém? Amém. Vocês vão ter que estar procurando um lugar maior. Amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. Nós hoje vamos falar sobre trazendo o reino dos céus aqui na terra, amém? Não sei se você sabe sobre a existência das 7 esferas da sociedade, mas eu quero falar para vocês que são elas: arte e cultura, política, entretenimento, negócios, ciências e tecnologia, família e igreja. Se você não sabe, Deus te chamou e vai te levantar, ou já te levantou, para você ser um agente de Deus, para proclamar a salvação de uma dessas esferas, para você ser sal e luz em uma dessas esferas. Queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios 5, 14 ao 18, enquanto eu bebo água aqui.
Efésios 5, 14 ao 18. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estais atentos para o vosso procedimento, e não sejam semelhantes aos insensatos, mas andeis em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Sabe, Deus está levantando nessa geração, uma geração que de fato tem sido sal, luz, na vida das pessoas. Acredito que Deus tem trazido um avivamento, mas não um avivamento normal, que seja um passageiro, mas Deus quer que venha um avivamento de fato sustentável na minha vida e na sua vida. Sabe, Deus tem derramado sobre o Brasil uma chuva de bênçãos sobrenaturais. Eu não sei de você, eu sei que não parece, mas eu vou fazer 40 anos, como eu falei. Nasci e me criei no Evangelho. Mas eu nunca vivi o que a gente tem vivido nesses últimos 10, 15 anos. Eu não sei como é que é aqui, mas lá na Igreja do Amor não tem um culto em que as pessoas não se entreguem a Jesus. Uma sede, uma fome, um derramado Espírito de Deus na vida das pessoas. Estádios lotados, pessoas sedentas do amor de Jesus Cristo. E Deus está derramando isso na nossa vida, de uma forma de chuva que tem abrangido todo o nosso país. Mas a minha pergunta hoje, esta noite, é: nós como poços que retêm da água do Espírito que tem descido dos céus, quando essa chuva estiver passando, nós estamos cheios pela metade, ou cheios de entulhos em que essa água da vida não consegue entrar e penetrar e nos encher? Sabe, Deus quer levantar uma geração que faça de fato diferença, em que as pessoas não olhem mais, porque na minha época ser crente não era somente um ponto de referência. Sabe quando você é meio careca, e o pessoal disse: ali do lado do careca, que apontavam e se reconheciam um crente, olha, aquele cara é crente. A gente sabe que a gente vive tempos, às vezes, difíceis, em que ser evangélico hoje não tem mais o peso que era antigamente, que as pessoas respeitavam e sabiam que era, sabe, um homem de palavra, uma mulher de palavra. A gente se tornou, em alguns pontos da nossa vida, talvez chegando a um ponto de ser insosso. De onde a gente entra, vira aqueles crentes 007. Não olha para o lado, não, olha para mim. Amém? Mas Deus te trouxe aqui, nesse lugar, não para sentar e esquentar esse banco. Deus te trouxe hoje aqui para te encher do Espírito Santo de Deus, para você sair daqui, dessas quatro paredes, e ser sal e luz lá fora também. A gente vem aqui, eu sempre falo, igreja não é faculdade. Igreja é um ensino técnico. Você vem para cá, lê, estuda a palavra e sai para a prática lá fora. Você veio aqui para essa conferência, não para ser mais uma conferência na sua vida, mas para ser a conferência que você vai receber do amor e do poder de Deus na sua vida. Mas não para virar uma baleia gospel, não para ser cheio do Espírito que anda assim. Sabe aqueles crentes que andam assim? Tão cheio que às vezes nem olha para quem está do lado, ele anda chegando flutuando, sabe? Ele recebe tanto que retém só para ele. Mas aqui eu tenho certeza, porque se vocês são ovelha de Martinho Júnior, vocês estão aqui para receber e sair para levar para as pessoas, amém? Amém ou não amém? A gente sabe, entende, que a sociologia estuda que basta 15% de uma sociedade, 15%,
para alterar completamente a trajetória de uma sociedade. Você sabia disso? Você sabia que nós evangélicos aqui no Brasil somos 23%? E por que a gente está vivendo isso? Se 15% é necessário, é só isso para transformar a trajetória de toda uma nação. Nós, como evangélicos, hoje somos 23% aqui no Brasil. Eu não estou falando de cristãos, estou falando de evangélicos. E o que é isso que a gente aprende? Que quantidade sem qualidade não nos leva a canto nenhum. E a maior falácia e mentira do universo que diz, não é quantidade que Deus quer qualidade. Mentira do diabo. Deus quer quantidade, mas com qualidade. Para a gente pregar os 4 cantos dessa terra e transformar o rumo da nossa nação. Nós temos vivido um tempo que a gente está vendo aí. Perseguição, guerra, fome, doenças. E veja que lindo, eu não sei de você, mas eu fui criado por uma mãe que sempre me instigou a servir ao Senhor. E quando o bicho pega, parece que a gente tem mais vontade. Sabe? Sabe quando o negócio está acontecendo, que a gente para e pensa assim, a gente está vivendo nessa época, mas foi a época que Jesus me atraiu. Eu nasci para esse dia. Eu nasci para ver uma guerra, eu nasci para ver um Covid, eu nasci para ser sal e luz nessa terra. Neste momento, sabe, Deus está nos dando uma oportunidade que talvez alguns anos a gente não consiga mais fazer nada. E se você nasceu nesse dia, Deus te fez para estar agora, nesse momento, recebendo dessa palavra, para se preparar para o que vai acontecer mais lá na frente. E a gente não pode deixar passar em branco toda essa geração. A terra clama por mim e por você. Existe um clamor de pessoas que são desesperadas para que você saia da inércia. Para que você saia daqui cuspindo fogo, sabe, com sangue nos olhos. Sabe, como alguém que sai com fome do culto procurando por uma lanchonete. Desesperado. Amém? Sabe, para nós vivermos o avivamento, para trazer o céu da terra, à terra, para a gente ser sal e luz, eu quero que vocês anotem aí o primeiro ponto. Eu sempre falo que eu gosto de que você anote, porque a gente sabe que a gente retém, às vezes, 35, 25, se o pregador for muito bom, foi ontem, né? A gente esquece o que Deus falou com a gente, e aí a gente não anota, e a gente pode depois lembrar e ler, e se encher da palavra de Deus, amém? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de... Primeiro ponto, acabe com a inércia. Efésios 5,14 é a descrição do avivamento. Já começa assim, desperta, ó tu que dormes. No dicionário, o significado da palavra inerte é desprovido de movimento, que não dá sinal de vida, imóvel e inanimado. No versículo que nós lemos, tem 2 partes que Paulo fala, 2 ações. O primeiro é o despertar do que está a dor, e o que ele está dizendo? Desperta, tu que dormes. O segundo é o levantar. O que estava morto, levante. Eu não sei se você talvez tenha chegado aqui dormindo. Espiritualmente, que eu falo, frio. Sabe aquele cara que vem para a igreja, senta aqui no culto? Aqui na igreja, com certeza, não deve ter, né? Aquele cara que vem, senta, às vezes dorme, se levanta, vai embora para casa e nada muda. Não existe uma conversão. Andar com Jesus é mudança de vida. Sabe, aquele cara que vocês talvez tenham chegado aqui, talvez até morto, e não fisicamente, mas espiritualmente, que há algum tempo você tem se afastado, sabe, da fogueira que é a igreja. Sabe, eu aprendi logo cedo que uma brasa
dentro da fogueira, ela nunca se apaga. Mas se você te afastar dela, por mais quente que ela saia, em algum momento ela vai esfriar e apagar. E Paulo está dizendo isso: levanta, desperta, ó tu que dormes. Paulo faz um convite para a gente viver, sabe, essa vida de uma vida de avivamento, sabe, ser sal e luz num mundo onde só existe gente insossa e apagada. Paulo tem clamado aqui para que a gente se levante, que a gente viva um despertar nesse tempo. Eu sempre falo que o tempo é um dom de Deus. Nós temos os 3 T's, que a maioria das pessoas conhece: tempo, tesouro e talento. Precisamos usar todos eles a favor do nosso ministério, para, sabe, viver uma vida com Deus saudável. Sabe, quando o Martinho subiu aqui, ele falou sobre expectativas. Sabe, Deus não te chamou para ser um espectador, mas para ser expectativa no mundo lá fora. Para que as pessoas que estão lá fora passem aqui, olhem para você e dizem assim: eu quero ser igual àquele cara. Está dentro do trabalho, dentro da faculdade, dentro da sua casa, e alguém dizer assim: eu quero ser igual a ele. Não porque o que você fala somente, mas pelas ações que você tem de vida. E esse é um dos maiores erros hoje que eu vejo, sabe, no mundo cristão. Eu escuto tantas pessoas: ah, pastor, eu estou orando para que meus pais aceitem a Jesus. Ah, pastor, eu estou orando para que minha esposa, que o meu marido entregue a sua vida a Jesus. E eu pergunto: você tem sido sal? Você tem sido luz? Você está pregando ou vivendo o Evangelho? As pessoas mais próximas a nós não vão entregar a vida a Jesus por o que nós falamos, mas como nós nos portamos. Se você é um jovem, um adolescente, mora na casa do seu pai, da sua mãe, ele não é cristão, quer maior forma de pregar o Evangelho do que lavar o banheiro e lavar a louça? Tá rindo, né? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Você ia ver uma mudança de vida no seu filho ou não ia? A mãe ia olhar o que ia dizer assim: não, Deus do céu, eu quero conhecer esse pastor Martinho, que o meu filho está forrando a cama, lavando o banheiro sem eu pedir, e os pratos já estão lavados, enxugados. Glória a Deus! Só Deus, ela vai saber que só Deus poderia fazer isso. Estou mentindo? É assim na nossa vida. Nosso posicionamento, como nós nos portamos dentro da casa do Senhor, e principalmente fora, é que vai dizer de quem nós somos servos. As pessoas precisam ver e não só escutar a quem nós servimos. Precisamos ser relevantes, não viver uma situação, sabe, de pedintes dentro da igreja, que muitas das vezes terceirizam as nossas orações, as nossas leituras da Bíblia. Sabe, teve uma época na vida de Israel, em que Jesus mandou o povo atravessar o Rio Jordão. E aí foi uma época muito especial, sabe por quê? Porque não era nenhum mar vermelho profundo, que Deus teve que abrir o mar e dizer assim: pode passar todo mundo, vai. Não, essa época era uma época diferente. Eles estavam o quê? Há 40 anos dando um rolê lá no deserto. Andando para cima e para baixo, parecia que não saía do mesmo lugar. Mas Jesus disse: vai lá, atravessa o Jordão. Mas eu quero que você se lembre, nesse trecho, Jesus não abriu o Rio Jordão. O Rio Jordão não é um rio profundo. Não é um rio de águas bravias, nem nada. Mas o que é que foi que Jesus fez? Oh, Deus, perdão, Jesus não era nem nascido. É a mesma pessoa, né? Amém? Ele, quando tocou Moisés nas águas, o que foi que a água aconteceu? A água parou. O que é que Deus estava ensinando ao seu povo? Que se ele quisesse receber algo, ele tinha que fazer algo. Por 40 anos Deus mandou maná, cordonizes, a nuvem, para acabar com o calor, porque o povo reclamava. Reclamava ou não reclamava?
E Deus dava tudo de mão dada. De manhã cedinho ele ia lá, recebia o maná, comia, enchia o bucho e ia fazer o quê? Reclamar. E Deus está dizendo, acabou. Agora vocês têm que fazer alguma coisa. Atravessa esse rio. Bora, menino. Passa para o outro lado. Vamos viver uma nova vida. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Jesus estava dizendo, chegou a hora em que nada agora vai depender somente de mim, de você estar... aqui. Se você quiser receber, você também tem que fazer algo. Acabou o tempo de inércia. Acabou o tempo de ficar gordinho, terceirizando a busca do Senhor pela vida dos outros. Até quando você vai ficar contando o testemunho da vida dos outros? Até quando você vai ficar falando da pregação dos pastores que vêm aqui? Até quando você vai esperar isso? Se Deus te levantou nesse tempo para você contar da sua história, do seu testemunho de vida para outras pessoas. Se você não está entendendo, eu vou te falar uma historinha aqui. Quem aqui já foi num shopping ou em algum hotel que você parou na frente de uma pia e estendeu a mão e a água caiu? Quem aqui? Certa vez um garotinho chegou, foi no shopping com seu pai, ele chegou, foi no banheiro, foi lavar as mãos, só estendeu, a água caiu, ele lavou. E eles vão para a casa de vovó. Aí ele, bora papai. Pegou na mão do pai, foi andando, chegou na casa de vovó, foi no banheiro, estendeu a mão, e aconteceu o quê? Nada. O pai olhando aquela situação e vendo, e dizendo assim, e o menino, tipo, nada vai acontecer. Ele disse, filho, se você quiser receber essa água, você tem que abrir a torneira. E o que eu estou querendo te dizer hoje aqui, que glória a Deus que você está aqui para receber de pastores que estão vindo para abençoar a vida de cada um. Mas nada disso pode anular o seu TSD com Deus. Nada disso pode tirar o seu tempo de busca pela palavra, por oração, jejum da palavra de Deus, buscar pelo seu Deus, se encher dele. Você tem que vir sim aqui para a igreja, comungar, estar com os irmãos, mas você tem que orar e buscar a Deus. Como é que você quer ser sal, luz, transformar uma geração? Nós como cristãos sim temos que ser os revolucionários que vão transformar essa nação. Mas como nós vamos fazer isso se nós estamos vazios? Nós só recebemos de Deus quando nós viemos aqui estender a nossa mão embaixo da pia da igreja para receber. Deus quer fazer muito mais além do que você consegue imaginar na sua vida. Eu sou o maior improvável que você pode imaginar. Pense num cara tímido, eu sei que não parece, odeia microfone, para subir numa palavra é horrível. Mas eu entendi que isso aqui é só 1% do meu ministério, e se for necessário eu vou cumprir. Mas se eu não vou orar, se eu não buscar, se eu não jejuar, vai sair o que de mim? Saco vazio não fica de pé. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós precisamos fincar as nossas raízes os mais profundos possíveis, para estar na presença de Deus. E quando um dia chegar, e esse dia chegará, da perseguição, da tribulação, nós possamos estar firmados na rocha, que é Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Segundo ponto, seja intencional. Efésios 15, 16 e 17, ele diz, nos fala que nós precisamos viver de uma maneira intencional. Sabe que a gente aprende e fala muito da Igreja do Amor. Não adianta a gente não ser intencional. Teve uma vez que eu fui convidado para a casa de um homem, porque todo mundo da casa do cara tinha se convertido, Martim, menos ele. E ele odiava crente. Já percebeu isso? Alguém conhece alguém assim? Todo mundo se converte, menos aquela benção. E todo mundo, pastor, vai lá na casa, vamos embora. Aí ele, bora, eu vou. Agora me diz uma coisa, chamei a esposa dele, ele gosta do quê? Aí ela parou, olhou para minha cara assim, tipo, como assim? O que ele gosta?
Ele gosta de churrasco. Eu, glória a Deus, ele é crente já. Ele gosta mais de quê? Ele gosta de carro e de relógio. É o que ele gosta. Aí eu, massa. Fui para a casa dele, a gente comeu o quê? Glória a Deus, aleluia. E naquela noite eu conversei sobre o que com ele, irmão? Vou dar uma chance. Eu só falei de carne, relógio e carro. Eu não falei uma vez de Jesus. Uma vez, assim, Jesus ama você. Acabou o dia, a mulher dele me liga. Pastor, ele amou o Senhor. Sabe, ele foi o primeiro crente que ele achou legal. Aí eu disse, glória a Deus. Aí ele falou que essa semana vai visitar a nossa. Às vezes a gente é aquele crente chato que quer empurrar a goela abaixo de Jesus, aceita, senão tu vai para o inferno. A gente precisa ser intencional. Eu não só tenho um caso desse não, irmão. Esses dias agora, Felipe Brito, advogado, inteligentíssimo, bem-sucedido, amava, vou falar amava porque ele largou, aleluia, irmão. Vinhos, leitura, bolsa de valores. Eu conversei sobre o quê, irmão? Eu não falei sobre vinho que eu não sei, mas eu levei um amigo meu que sabia muito bem falar sobre vinhos, amém? Mas conversei um pouco sobre bolsa de valores e ele fez o quê? Amor. Adivinha onde ele está servindo? Odiava a igreja, desviado na adolescência. Precisamos ser intencionais, apresentar um Jesus através da nossa vida, em ações, sabe? Sabe, você chegar e olhar assim, eu disse, tem fulaninho. Como eu consigo ser intencional na vida dela e levar o amor de Jesus Cristo? Eu sempre falo lá na igreja, não tem alguém do seu amigo que você quer pregar o evangelho, massa, ele gosta de você, top. Ganha primeiro ele para você, depois para Jesus. Leva ele primeiro na célula. Não leva para a igreja, não. Leva ele na célula. Deixa ele fazer um novo ciclo de amizade. Deixa ele estar lá. A consequência final é o quê? Aqui na igreja. E ele entregando a sua vida. Sabe por quê? Mais de 85% das pessoas que aceitam a Jesus, elas se desviam por quê? Porque ele não conseguiu deixar a vida pregressa para trás. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós dentro da igreja não ligamos. Ei, vai fazer o que nesse final de semana? Bora no cineminha? A gente esquece que o cara passou a vida dele toda no mundo. E porque ele aceitou Jesus hoje no culto, tá tudo certo, agora ele está salvo, nunca mais vai se desviar, né? Não, o mundo vai estar investindo 24 horas para que ele volte. Mas é muito mais fácil você largar o seu vínculo passado, o seu ciclo social passado, como você está dentro de uma célula, num novo ciclo, que você está inserido num grupo em que você sai para jogar bola, sai para ir para o cinema. Amém? Sai para comer. Amém ou não amém? A gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz, pensar, calcular. Isso não é artimanha, não. O diabo, ele calcula e faz planos todos os dias para tragar a sua vida. Qual o problema eu fazer o mesmo para salvar a vida de alguém? Diz aí. Estrela da manhã. A gente tem que ser inteligente, meu irmão. Tem que olhar assim, eu vou ganhar isso para Jesus. Chega lá, faz amizade. Eu posso falar aqui, arrudeia a pessoa. A gente pregar em São Paulo, ninguém sabe o que é arrudear. O pessoal fica olhando assim, o que é arrudear? Faz um ciclo de amizade, ganha aquela pessoa para você e depois ganha ela para Jesus. Paulo, nesse versículo 14, está falando sobre duas características de pessoas. Os nécios e os sábios. Quem você está sendo? O cara inteligente ou o cara burro? Que tenta empurrar na garganta um evangelho que muitas das vezes a pessoa está ferida. Nós precisamos ser inteligentes. Viver como uma pessoa sábia, parar, orar, pedir a Deus, me dá uma estratégia, Deus. Coloca as palavras na minha boca. Qual foi a última vez que você orou e jejuou para a vida de alguém, para Deus colocar a palavra certa, a estratégia certa, para você alcançar essa pessoa para Jesus? Sabe, no versículo 17, entendei
qual a vontade do Senhor. A gente vive numa geração que muitas das vezes diz, para que tu vai orar? Para que tu vai jejuar? E deixa eu dizer, jejum sem oração e propósito é regime, irmão. É passar fome. Não, tem gente que é assim, né? Não vou jejuar. Vou tirar o café da manhã. Aí acorda de 10 horas da manhã, se levanta, glória a Deus, vai tomar um banho, amém? Vamos ter esperança. Toma um banho, liga a televisão, pega o celular, mexe no WhatsApp, no Instagram, dá meio-dia, reza, em nome do Pai, do Espírito Santo. E aí vão almoçar. Que jejum é esse, irmão? Está fora da visão, tá ou não está? Eu sei que para muitos pode ser fora de moda, mas nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que mudar a nossa vida de oração, em estar mais na presença do Senhor. Nosso pastor Arthur sempre fala, não existe café sem oração. Amém? Nós temos que parar de terceirizar a nossa busca, para a gente não ficar buscando a palavra de Deus somente pela vida dos outros. Amém? Amém ou não amém? Amém. Às vezes a gente precisa entender que a sociedade ela é uma esfera, mas o reino de Deus é muito maior do que a sociedade. E esse reino, ele abrange todos os lugares. O reino de Deus, ele tem que caber não somente dentro da igreja, mas lá dentro do Senado Federal, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade. O reino de Deus tem que invadir os 4 cantos dessa terra. E sabe quem Deus vai usar? Você. Deus quer te usar como um engenheiro, levando o amor de Cristo Jesus lá dentro da sua empresa. Deus quer te usar como médico. Deus quer te usar como advogado, como enfermeiro, como dona de casa, sendo sal e luz, levando do poder, do agir do Espírito Santo. Às vezes as pessoas olham assim para o pastor, pastor, é 1% ou não é o microfone? É 1% só do ministério. Às vezes as pessoas acham que para ter um ministério relevante, basta pegar no microfone, subir num púlpito e falar do amor de Jesus. Não, não é isso. Não somos só 2 dias na semana, mas todos os dias das nossas vidas, aonde Deus plantou. Só você sabe, Deus sabe, que aonde você pode levar o evangelho, o Martinho não pode. Aonde você pode chegar, eu tenho certeza que o Martinho não chega. O ir de pregar o evangelho a toda criatura foi só para os pastores? Faz assim, foi para... Pega o dedinho, faz assim, ó, eu quero ver todo mundo com o dedinho, vamos. Todo mundo aqui é obediente, amém? Assim, foi para... Parabéns. Amém ou não amém? Você veio hoje aqui para ser equipado, treinado e enviado, amém? Para viver uma vida... Tem gente? Uma vida intencional. Glória a Deus. Vai para lá, capirota. Terceiro ponto. Entenda que o tempo é agora. Olha o tempo batendo. Entenda que o tempo é agora. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Meu Deus! Você consegue a maior doçura que veio aqui na terra, chegar para um cara que o seu pai estava morto e dizer assim, ó, vai, deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos, vem embora e me segue. Você consegue imaginar Jesus falar isso? Eu quero levar você a pensar junto comigo. E antes de você jogar uma pedra dizendo herege, escuta bem. Jesus, quando estava andando, existiam vários fariseus e pessoas que seguiam ele, amém? Não era só os discípulos, muitas pessoas seguiam, ok? Amém ou não amém? Amém. Um deles disse, eu quero te seguir e tal, mas deixe que eu possa enterrar o meu pai, e aí eu vou te seguir. Eu quero que você pense comigo e abra, eu desafio você, hoje abrir a Bíblia, ou talvez aquela Genebra, amém?
se você for evangélico de verdade. Você tem uma genebra em casa. É ou não é? Quero que você me mostre na Bíblia onde está dizendo que o pai daquele homem estava morto. Na verdade, aquele homem estava dizendo: Jesus, espere que meu pai morra, eu enterre ele, pegue toda a sua herança e possa seguir você. Não ia existir aquela dependência do agir de Jesus na vida dele. E Jesus estava dizendo: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Vem, me segue. E aquele homem estava dizendo a Jesus: espera para o seu ministério, para esperar alguém morrer e eu poder ser beneficiado por te seguir. Deixa eu te dizer, se você, como eu comecei dizendo, está vivo hoje, Jesus não vai esperar você dizer: agora eu estou pronto. Se a gente não se levantar nessa geração, Deus só vai usar a próxima geração, eu não sei de você, mas eu quero ser usado pelo Espírito Santo de Deus nesse tempo. Eu não quero que essa geração seja contada na história como uma geração que deixou tudo isso acontecer e não fez nada. Sabe, a palavra de Deus não pode esperar. Quando eu e você nos calamos, nós negamos a oportunidade de alguém conhecer a Jesus. Que egoísmo é esse? Isso não é evangelho. Quem é salvo aqui, levanta a mão. Quem vive uma nova vida depois que disse um sim? Por que a gente não leva isso aos quatro cantos? Porque muitas das vezes a gente cota a culpa na nossa timidez, na nossa, sabe, eu sou gago, sou igual a Moisés, eu não sei falar. Sabe, Deus quer te usar onde você está, da maneira que você pode falar. Você não precisa ser um teólogo, e eu não estou dizendo que você não deve estudar, amém? Mas levar o amor de Cristo Jesus, meu irmão, você não precisa saber muito, não. Às vezes é só você estender um braço e um abraço e só escutar alguém chorar. O mundo hoje é tão vazio, meu irmão, que quando você olha e faz assim: eu te amo, cara. Sabe, você dá um abraço. Sabe quando é que você abraça o Martinho, que ele é fofinho também? Sabe, você dizer assim: eu te amo, cara, você é importante para mim. O cara vai olhar assim, ó. Nós vivemos um mundo tão vazio, em que as pessoas só se falam pelo WhatsApp, Instagram. Isso é vida? Não! É tudo mentira, não é real. Quantos de nós aqui não já responderam kkkk, mas estava assim, ó. Quantos de nós não colocamos aquela carinha de choro, mas estava todo mundo rindo? As pessoas não são pessoas no Instagram nem no WhatsApp. Cadê o olho no olho? Cadê o abraço, o toque? Sabe, eu sempre falo, eu odeio o WhatsApp. Porque o WhatsApp não me dá a certeza de quem está e como está se falando do outro lado. Por mais que ele tenha a melhor gramática do universo, com vírgula, ponto, y, literis. Eu sempre falo: quer falar comigo no WhatsApp? Quer? Me manda um áudio. Pelo menos um áudio. Porque pelo menos pelo tom de voz eu consigo sentir o que pelo menos aquela pessoa está passando. Qual foi a última vez que você se sentou com alguém só para escutar ela? Largar a mão do seu ego maravilhoso, porque você é eloquente. Cala a sua boca, deixa alguém falar. Colocar para fora. Se necessário for, você fala. Mas amar alguém. Sabe, ser intencional ao ponto de, sabe, se colocar, sentar, orar, jejuar, pedir a Deus estratégias. Essa geração está se perdendo, porque a gente não está orando, não está jejuando, e não está pegando as estratégias do céu para como alcançar alguém. A gente não sabe qual é o livro que a pessoa mais gosta, que está do nosso lado. A gente não sabe qual é o melhor filme que você gosta. A gente não sabe qual é o melhor esporte ou lazer que você acha legal, que a pessoa pratica. Sabe, uma ovelha minha chegou para mim e disse assim: pastor, ela era de um centro de macumba e ela se converteu. E ela disse: pastor, eu quero ganhar toda a minha família para Jesus.
Eu quero que vocês entendam. Não era um centro de macumba normal em uma casa. Era um terreno enorme, onde toda a família dela morava nesse terreno. Imagine um terreno grande, eram 6 casas dentro do terreno. Será que ele era grande? E no meio é onde aconteciam os rituais, as coisas. Sabe o que ela falou para mim? Pastor, eu quero abrir uma célula lá dentro. Adivinha o que esse pastor falou? Não tem coragem. Estou brincando, eu falei, quando, que dia e que horas? Ela disse, pastor, eu tenho esse dia, esse horário, esse lugar. Ela abriu a célula dela. Em menos de 3 meses, todo aquele centro, todas as casas e todas as famílias entregaram a vida dela para Jesus. Porque naquele lugar ela pôde ser sal e luz. Ela não temeu o que estava acontecendo. Ela entendeu. Sabe o que me dá mais raiva? É porque essa pessoa que já viveu do outro lado, ela sabe que existe um outro mundo. E ele está em guerra com o nosso mundo. E muitas das vezes a gente, como cristão, deixamos isso para lá. Passamos a nossa vida em branco. E a gente não pode deixar isso acontecer. Ela entendeu que toda a sua família estava indo ao inferno. Se ela não se posicionasse, se ela não fosse sal e luz naquele lugar, todo mundo ia se perder. A minha pergunta para você hoje, essa noite, é o quanto você tem buscado de Deus para ser transformação ou agente de transformação na vida da sua família, na vida do seu trabalho, no pessoal do seu trabalho, dentro aqui da igreja. Você é um cara que vem aqui só receber, mas nunca passou um pano no chão, nunca arrumou uma cadeira, nunca varreu lá fora, nunca lavou um banheiro da igreja. Sabe, se Deus te curou, se Deus te salvou, Ele trouxe aqui para você ser, sabe, um servo de Deus. Amém? Uma pessoa que ama Jesus loucamente. Que não vê, que não mede tempo, distância para estar na presença do Senhor e conquistando mais e mais vidas para levar para Jesus. Você pode olhar, pastor Gera, mas o senhor já tem 40 anos de igreja. Está tranquilo, está favorável. Não, irmão. O próprio Jesus, momentos antes da sua crucificação, quis passar a bola. Ó, Pai, mas se for da tua vontade, está de boa, eu vou. Mas Jesus passou um momento de angústia. Quem disse que seria fácil? Jesus disse, no mundo sofrereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ninguém disse que seria fácil. Mas a gente tem que ter bom ânimo, porque nós carregamos o Deus do universo dentro de nós. E aonde a gente plantar a planta dos nossos pés, ali é terreno dele. E ali é onde ele quer que eu e você haja na vida de cada um deles. Amém? Amém ou não amém? Lembre-se, quando você ficar com vergonha, medo, botar a culpa na timidez. Deixa eu perguntar aqui antes. Quem é tímido aqui? Levanta a mão. Bem alto aí, levanta a mão. Quem é tímido? Conversa fiada. Se você fosse tímido, nem a mão você se levantou. Nem a mão levantava. Eu passei anos da minha vida sentado na igreja, sem fazer nada, botando a culpa na timidez. Anos! Duvido na época se o pastor disser, quem é tímido? Não levantar, não tem dinheiro que me fizesse levantar. Deus quer usar você que levantou a mão. E Deus quer usar você, gaguinho, que não levantou a mão. Que acha que é você quem vai fazer algo. É o Espírito Santo, através da sua vida, que vai fazer. Quando você tira esse peso das suas costas, que é a minha eloquência. É o que eu vou falar que essa pessoa vai se entregar. Não, cara. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo de Deus. Você é só um agente lá. Você é só um canal desse ser usado por Deus.
Amém? Amém ou não amém? Que Deus abençoe, que chama Martinho aqui. Você pode dar uma salva de palmas àquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Te amo.